falo que aqui no podcast é uma aula para mim, né? Tanto na parte da comunicação, de aprender mais, mas também estar com pessoas que passam transferem o conhecimento para mim. Porque eu estou mais perto, quem tá lá vai acompanhar também, mas eu estou mais perto e vivo isso antes, eu experiencio isso antes, né? O que é muito importante. Mas conta pra gente o que envolve como um todo na oratória, porque você falou da questão do porte, do microfone, da pessoa. A pessoa vai fazer uma apresentação, uma palestra. O que envolve na oratória nesse momento? Envolve tudo, não tem nenhum fato isolado. A comunicação ela é muito ampla, né? Ela é muito ampla. Então, antes da gente abrir uma live, antes de você assumir a condição do palco, né? Você assumir ali o palco, você ali, antes de você abrir sua boca para falar a palavrinha, a letrinha B de bom dia, boa tarde ou boa noite, a assembleia ou a sua audiência, ou ela te comprou ou não comprou através do movimento, através do que você está utilizando, através da roupa, porque olha, a cor, o tom da roupa influencia. Você precisa usar tons que te favoreçam. Os adornos, todas assim, um colar, se você gosta de um colar, se você gosta de um brinco, o formato e a cor de um óculos que você vai utilizar, o corte do seu cabelo, tudo isso comunica, né? As expressões faciais, as micros expressões faciais, as micros formas que você movimenta o canto da boca, movimento dos olhos, movimento da sobrancelha, até a abinha aqui do nariz, né? Esse abre e fecha, esse levantar leve, tudo tem um significado, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê e tá tudo entrelaçado com a nossa emoção. Por isso que eu fui fazer esses outros treinamentos, esses outros cursos para entender de emoções. E uma pessoa com sabotadores, ela não tem condições de ir para o palco e assumir a condição de palco. Então, por esse motivo, é que eu criei um treinamento que se chama 21 Dias do Destrave e Grave Live, que são os 21 dias que a gente está ali interrompendo, dando de cara ali com os sabotadores, que é onde a gente vai visitar a nossa criança interior, lá no nosso primeiro setênio, tirar a casca da ferida, de muitas feridinhas, limpar esse resíduo e fazer com que nasça não uma nova casca, mas uma nova pele. Lili, mas vai ficar a cicatriz? Sim, mas eu vou olhar com amorosidade. Eu não vou olhar mais chicoteando, eu não vou olhar mais com raiva, eu não vou olhar com dor. Vai se respeitar, né? Eu vou me respeitar. E eu me respeitando lá nessa dor, aliado às técnicas de oratória, eu consigo dar conta. Por isso que o treinamento chama Dou Conta. Porque todo mundo quer ir para o palco, mas será que eu dou conta? Será que eu estou preparado, preparada para dar conta do que eu vou falar ali? E treinar, porque para cada 5 minutos que eu vou fazer de apresentação, eu preciso estudar e treinar média 2 horas para eu fazer o meu melhor, para que as pessoas possam entender o nosso objetivo, o que, que nós estamos fazendo ali. Questão também de gestos, né? Posicionamento com as mãos, como é que eu movimento as minhas mãos, onde que eu coloco as minhas mãos, como que eu faço, né? Quais são os gestos que enfraquecem, quais são os gestos que empoderam, quais são os gestos que valorizam, quais são os gestos que deixa pobre, que empobrece a minha apresentação. Então eu preciso saber o que valoriza e o que empobrece. Porque se eu tenho esse conceito na minha cabeça, eu sei o que eu vou usar e o que eu não vou utilizar. Entendeu? A Então isso é gente. muito importante porque, por exemplo, tem vários gestos obscenos, por exemplo, que tem pessoas utilizando e achando que isso dá valor. Né? Eu não vou fazer aqui porque normalmente eu faço na sala de aula fechada, que é onde eu mostro para os meus alunos, que aqui no Brasil tem muitos gestos que aqui no Brasil é ok, que tem nos Estados Unidos que é ok, mas aqui no Brasil é uma outra coisa. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós pecamos e podemos perder venda, perder contrato, perder excelentes negócios simplesmente por um gesto, simplesmente por uma forma de olhar. Que tem gente que olha pra gente com um olhar de misericórdia, com um olhar caritativo, com um olhar amoroso, com um olhar acolhedor. Tem pessoas que olham pra gente com um olho que assim, você consegue enxergar o coração da pessoa, a alma da pessoa. Só que tem pessoas que têm uma forma de olhar que ela despe você. Tem gente que dá uma olhada assim, né? Que parece, De né? baixo para Pra cima. cima ou de cima para baixo e volta o olhar que você se sente nua.
Você parece que fala assim, gente, eu parece que eu tô toda borrada, toda suja. O que será que está acontecendo comigo? Então, mas é o olhar. E como nós trabalhamos hoje muito esse cenário de live, então eu trabalho muito essa questão, porque em lives nós somos vistos muito da cintura para cima, ou Pra da cima. região torácica para É, cima. Então, por exemplo, no palco, eu até costumo falar, falando um pouco sobre a questão do movimento das mãos, no palco, em pé, no presencial, existem certos movimentos de mão, por exemplo, que eu não posso ultrapassar a altura do meu ombro. Porque você, por exemplo, no ringue, normalmente quando o pugilista vai dar um soco, ele vai fazer esse movimento, é sempre para pra cima cima do do ombro. ombro. Então, nós entendemos que esses são movimentos, ainda que com as mãos abertas, mas são movimentos, remete à ideia de agressividade. Então, quando a gente está sentado, fica difícil você utilizar as mãos aqui embaixo, que às vezes a câmera não pega, ou então a imagem não pega, e dá a impressão que você está muito robótico e não está se movimentando. Haja vista aquela atriz, a cantora, que sumiu de cenário na época, até depois eu nem sei mais sobre ela, mas ela era uma menininha que cantava uma musiquinha bacaninha, o nome dela era Nica Costa. E ela cantava, gente, feito um robozinho. Assim, então saiu praticamente das mídias, né? Também, logicamente, um dos motivos, né? Teve outros também com relação à família, mas porque não se movimentava, não, né? Então precisa criar Presença de movimento, palco, a né? presença cênica de palco, Porque você andar pelo palco. Existe um movimento em que você faz no palco, em que de um lado você segura o microfone, com a outra mão você utiliza o passador de slides. Então, Lili, nessa hora, enquanto eu caminho pelo palco, o que vai aonde? Né? Qual mão eu seguro o microfone se eu não estou usando o headset, se eu não estou usando o microfone de lapela, se eu estou utilizando o microfone manual, em que mão que eu carrego? Então, sempre entender assim, se você está caminhando para lá, aonde o seu ombro direito vai ficar voltado para o lado da tela, o passador deve estar na sua mão direita e o microfone na sua mão esquerda. Você chegou lá na ponta do palco, à sua direita, aí você deve sempre trocar sutilmente, porque você vai caminhar para o lado de cá. Então, o passador de slides deve estar sempre do lado da onde está a tela. Porque se o passador estiver na mão contrária, você vai estar sempre fazendo um X. E isso aqui gera um desconforto, sem contar que fica feio. E isso vai incomodar também a Assembleia. Porque daí o que acontece? São movimentos sutis que dispersa a quem está te assistindo. Outra coisa que dispersa também quem está assistindo é um relógio de pulso. Eu sempre falo para as pessoas, gente, se você vai palestrar, é importante você checar o ambiente. Checa o ambiente antes, vai lá visitar o ambiente que você vai palestrar de manhã. Se a sua palestra é à noite, você cheque o ambiente de manhã. Vai de manhã, vai procurar saber se está tudo ok, faz uma visita nos banheiros, verifica. Se você não tem uma equipe, é você mesmo quem tem que ir. Se você tem uma equipe, é a tua equipe que tem que fazer a checagem. Mas sempre você no palco, lá na porta principal, lá acima, deve ter um relógio bem grande com os números garrafais para que você controle o seu horário lá. para Porque não se ficar você olhando. olhar no relógio aqui no palco, você vai despertar um gatilho em quem está sentado. Qual é o gatilho? Puxa vida, é minha hora de ir embora. Tenho janta para fazer. Tenho banho das crianças. Tenho isso para fazer. E aí o que acontece? As pessoas já vão quebra a linha de raciocínio da onde estavam. Então você veja bem, um simples olhar na hora para controlar no seu relógio de pulso o seu horário. Olha que interessante, já que é um código aqui. É um código, com Aqui já toda é um código. certeza.